Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que me adestra as mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Salmo de número 144, versículo 1. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, pois o dia de amanhã cuidará de si mesmo e basta a cada dia o seu mal. Mateus capítulo 6 e versículo 34. O assunto que abordaremos trata-se da caverna de Adulão. O momento em que Davi se encontrava na caverna de Adulão, quando Davi se refugiou na caverna de Adulão. No livro de 1 Samuel, no capítulo 22, nos fala sobre este momento, ou seja, sobre este período em que Davi estava na caverna de Adulão. Quando Davi retirou-se para a caverna de Adulão. Naquele momento difícil, onde ele estava sendo perseguido pelo rei Saul. A caverna de Adulão era um lugar para refúgio, um lugar para esconderijo. E entendemos também que é um lugar de tratamento, pois foi onde Davi encontrou refrigério, forças, novas estratégias, libertação daquilo que estava lhe oprimindo, porque houve ali esperança. Então foi um lugar de esperança. Pois foi aqui neste lugar que ele viu possibilidades de vitória. Foi onde o Senhor deu estratégia para ele formar o seu grande exército. Vimos os versículos 1 e 2, os que vieram ter com Davi. Primeiro fala dos seus pais, a sua família. Veja bem, em uma situação difícil como esta, não queremos mais responsabilidades. A carga já está pesada. Porém, além da sua família, vieram, em segundo lugar, 3 grupos de pessoas. Os que estavam em aperto, os que estavam endividados e os que estavam amargurados de espírito. É isso que nos diz a palavra. E a palavra nos diz que Davi se fez chefe deles. Davi também se encontrava em um momento de aperto, amargurado de espírito, e as pessoas que vieram até ele foram pessoas que de alguma forma se identificaram com ele, com a sua situação. Porém, havia uma diferença. Deus havia ungido Davi para ele ser um líder, para ele ser um rei. E neste lugar ele foi reconhecido. Na maioria das vezes, o reconhecimento vem quando nós somos capazes de nos mantermos vivos diante do adversário. E vale lembrar que Deus usa pessoas para aperfeiçoar o seu propósito em nossa vida. E estas pessoas estavam em aperto, quer dizer que eles haviam chegado também ao seu limite, tanto Davi quanto estes homens que se chegaram a ele. Quando chegamos ao nosso limite, quer dizer que as nossas forças se esgotaram, que não há mais nada que possamos promover com a nossa própria força ou com a nossa força natural. Quando a nossa alma está cheia de dor, este é o momento do aperto. Não sabemos mais para que lado correr. Mas havia mais uma situação. Eles estavam também endividados. Talvez não se tratava somente de finanças, mas haviam pendências de alguma outra obrigação, ou falhas cometidas, ou erros. Talvez encontravam-se em situações de constrangimento social.
E como conseguir recuperar tudo isso? Como sair dessa situação? Como pessoas deste tipo poderiam auxiliar a Davi? Os seus relacionamentos estavam afetados? Estavam comprometidos? Estava em um período de confronto? Porque o rei Saul, ele não estava buscando ajudar o povo e nem a ouvir a Deus. E isso trouxe um grande prejuízo para todos, pois o foco dele estava em matar Davi. Portanto, restaram aqui os improváveis para estar ao lado de Davi. E aí nos perguntamos, por quê? Por que estas pessoas vieram a Davi? Qual era a razão? Veja bem, Davi estava sendo perseguido, estava passando por um momento difícil, mas este povo veio até Davi. E por que será que eles vieram até Davi? Porque eles viam em Davi a capacidade de superação. Eles viam em Davi uma possibilidade, uma esperança, a qual Davi estava prestes a ignorar. Ele estava cansado, ele estava apavorado, não via evidências de assumir a sua posição de rei. Ele só tinha uma promessa. Quando nós nos encontramos em um momento de aperto, de dificuldade, em momentos em que o nosso espírito está batido, não percebemos mais a capacidade que temos. Não percebemos mais a capacidade que nos foi dada por Deus para vencermos a batalha. Mas este povo olhava para Davi e viam nele um vencedor. E talvez até comentassem entre si sobre o dia em que Davi venceu Golias. Algo improvável de acontecer, mas Davi venceu. Porém, nós, na maioria das vezes, não percebemos a capacidade que temos. Uma vez que nossas estratégias vêm de Deus, não basta coragem e fé, mas precisamos entender as estratégias para vencer. Entender e aceitar. Porque a nossa falta de fé, às vezes, nos coloca em situação de não aceitar a estratégia que Deus está nos dando. As pessoas aqui sabiam que o fato de Davi vencer Golias não foi algo comum. Havia algo a mais. E eles precisavam aprender isto. Uma estratégia impactante não vem de nós. Ela vem de Deus. E um fato interessante que observamos aqui é que Deus escolhe o improvável para nos mostrar a sua grandeza, a sua graça, o seu favor, a sua força, para nos mostrar que é Ele que está no controle de tudo. Se Davi fosse decidir por um exército, com certeza ele não escolheria pessoas com estas características. Mas em 1 Crônicas, no capítulo 12, no versículo 8, nos diz assim: eram guerreiros corajosos para o combate. Sabiam lutar, manejar escudo e lança. Tinham o rosto como de leão e eram ligeiros como corça.
Olha isto que incrível! Então vejamos, talvez estes homens tenham chego ali com um histórico desagradável, porém mostrando uma força incomum. Acredito que não foi agradável para Davi receber grupos de pessoas abatidas de espírito, endividados ou em aperto. Talvez no seu ponto de vista, tudo que ele precisava era receber um exército pronto, preparado, dizendo a ele: olha, Davi, fique aí, descanse, não te preocupe. Nós venceremos Saul por você, sem necessidade de você te envolver. Porque é isso que nós queremos na realidade. Quando a luta é pesada, é grande, é tão bom se alguém tomasse a frente por nós e vencesse a batalha por nós. Mas não é assim que o Senhor quer. Ele precisa do nosso envolvimento porque Ele está nos moldando, Ele está nos forjando, Ele está nos fortalecendo. E nós fizemos parte da estratégia do Senhor. Os nossos olhos então estão voltados para o que enxergamos naturalmente. Mas o que percebemos neste texto de 1 Crônicas é que Deus conhece o coração do ser humano. Deus conhece o que talvez até eu mesma ou você não percebe. Creio que Deus, ao observar o coração daqueles homens, Ele sabia que ali estavam homens de força. Haviam homens que estavam dispostos a lutar por uma causa. Ali estavam homens dispostos a pagar o preço por uma vitória. Mas estes precisavam de um líder. Eles precisavam de alguém com estratégia. Aprendemos então que não devemos ter medo, mas devemos sim buscar pela visão de Deus. Como Deus nos vê e compreender as suas estratégias, por mais que pareçam ser estranhas aos nossos olhos. A caverna de Adulão é o ponto onde a estratégia de Deus passa a fazer sentido. O nosso esconderijo está no Senhor. É do Senhor que vem a nossa força. A verdadeira sabedoria vem do alto. Foi Deus quem nos escolheu. Foi Deus quem escolheu você. Foi Deus que escolheu os que estão contigo. E é Ele que nos dá as ferramentas certas para vencermos a luta. E são armas incomuns porque são espirituais. Então não é qualquer um que saberá usá-las. E lembre-se, Deus usa o improvável. Porque nossa visão é limitada e a visão do Senhor vai além da nossa. E não podemos limitar Deus. Não há limites para Deus. Não há nada difícil para Deus. Não há nada impossível para Deus. E a minha orientação para você é que você não more na caverna. Não entenda que está confortável na caverna. Não fique na caverna. Há tempo limitado para estar na caverna. Não morra na caverna. Porque a caverna é um lugar de passagem. É um lugar de refúgio e de refrigério.
E Deus tem algo muito maior fora desta caverna. Deus tem algo muito maior para você. Não limite o que Deus tem para você, porque vai além da tua visão. O alvo de Davi era o reino, mas foi necessário ele entrar na caverna. Foi necessário ele entrar na caverna de Adulão. Foi estratégico ele entrar neste lugar. Porém, este era um tempo de preparo somente. E agora chega o tempo de ele sair da caverna. E com um grande exército, preparado, com o coração voltado para cumprir o projeto de Deus. Entenda que talvez tenha chegado o tempo de você sair da caverna. Não fique na caverna além do tempo necessário. Deus te deu um tempo de estar na caverna para preparo, para reforço, para encorajamento, mas talvez tenha chegado o tempo de sair. Quando a família de Davi veio estar com ele, isso só trouxe mais pressão e responsabilidade sobre a sua vida. Trouxe mais força para que ele reagisse. Porque eu vejo aqui que os seus pais significavam o lado frágil, merecimento de amparo, um certo empurrãozinho para que Davi buscasse forças para lutar pela sua vida. Porque o fato dos pais de Davi estarem ali era sim um apoio moral. Porém, não servia de nada para uma batalha naquela amplitude. Significava que Davi devia protegê-los. Ele precisava proteger também a sua família, que corria riscos. E aí, então, só restavam os improváveis. Ele precisava aceitar os desafios que estavam diante dele. Ele precisava aceitar os desfavorecidos, os que se encontravam no mesmo nível que ele, os que se identificavam com ele porque eles entendiam a sua dor. Eles sabiam como ele estava se sentindo. Eles não estavam ali para julgar Davi, porque eles estavam vivendo algo parecido. Não espere força de guerra da tua família, pois eles podem estar mais frágeis até mesmo do que você, mais desanimados talvez do que você. Uma vez que Deus escolheu você para estar posicionado ou posicionada em frente a uma batalha, em posição de líder, lembre-se, Deus confiou a você a liderança de algo e use as ferramentas que Ele te deu. Aproveite a disposição dos improváveis que Deus colocou na sua vida, no seu caminho, e siga a estratégia do Senhor, que a vitória será tua. Davi tinha estratégia, porém aqueles homens tinham a força. Aqueles homens tinham a habilidade e destreza para vencer a batalha naquela amplitude. Quando se trata de batalha, é necessário as pessoas certas. E quando estamos falando do mundo espiritual, Deus sabe as pessoas certas para guerrear contigo. Esses homens não tinham nada a perder. Eles já tinham perdido tudo, até a sua dignidade.
E o foco desses homens estava no chamado que Deus tinha para Davi, naquilo que Deus tinha projetado para Davi. O foco destes homens estava na estratégia que Deus provavelmente já tinha preparado para Davi. Eles precisavam de uma vitória. E eles viam em Davi essa esperança de uma mudança de vida, de uma mudança da sociedade, de uma mudança das suas próprias vidas. E Deus tem uma vitória para você, assim como Ele tinha para Davi e aqueles homens. Deus tem uma vitória para você. Apesar dos seus olhos naturais não enxergar, Davi se apegou ao Senhor. Nós podemos perceber isto claramente no livro de Salmos, quando vimos ali muitas orações de Davi, como ele se apegou ao Senhor. E foi tanto seu apego a Deus, que ele foi chamado segundo o coração de Deus. E isso é um grande exemplo para nós. Não desistirmos, nos apegarmos ao Senhor, que chegará o dia da vitória. Chegará o dia de sair da caverna. E aproveite o refrigério que Deus tem para você na caverna que tu estás, na caverna que tu te encontras. Mas não fique na caverna. Entenda o propósito de Deus. Entenda a estratégia do Senhor. E a vitória será sua, em nome de Jesus. Compartilhe com alguém esta palavra, faça diferença na vida de alguém. E que Deus abençoe a sua vida.